Boa noite, pessoal. A gente está começando aqui a nossa aula de Teoria Geral do Processo. Hoje é a aula de número 5 e a gente vai dar sequência falando sobre aquele assunto da competência, né? A segunda parte. Como era um pouco extenso, tinha muitos detalhes para vocês lembrarem, eu decidi dividir e hoje a gente finaliza esse conteúdo, tá? Ainda tem bastante coisa ainda para trabalhar sobre isso, então deu mais uma aula. Mas é bem importante, eu acho que não vai ser jogado fora, né? Então, a partir da aula que vem, a gente já vai começar a falar das partes do processo, do juiz, Ministério Público, advogados, enfim. E a gente vai dando sequência. Logo, logo a gente já deve estar finalizando a parte de teoria geral. E a gente entra no procedimento comum, aliás, no processo de conhecimento, né? Que é primeiro tópico aí depois da teoria geral que vocês vão ter. Vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, vamos lá então. Na aula passada a gente tinha falado, né, de vários assuntos a respeito da competência, conceitos, critérios, quais eram as jurisdições existentes no país. Inclusive depois eu encontrei aquele organograma que eu mencionei, que tem todo o esquema mais geral do Judiciário do Brasil. E eu vou anexar lá no AVA, sabe, nessa aula 4 mesmo, do encontro 4, para vocês visualizarem como que se organiza o Poder Judiciário no Brasil. Então, aí depois vocês deem uma retornada naquela aula 4, vai ter algum arquivo lá para baixar ou para visualizar esse organograma da Justiça. E a gente falou também dos critérios, né, que são, eu acho que o que vocês têm que tentar gravar assim, dar um destaque, que é em razão da matéria, da função, da pessoa, do valor da causa e do território, né, ou de foro. Então, tudo isso envolve para delimitar ou para fixar qual a competência para julgar um determinado processo, uma determinada ação aqui no Brasil. Então, dando sequência, eu estou dividindo aqui de acordo com a doutrina, tá, os títulos. Alguns eu só mudo de ordem. A gente precisa falar então dos casos em que, na verdade, quando, né, na verdade, é fixada essa competência para julgar o processo. Então, qual momento, né? É no começo, é no meio, é no fim? Então, vocês têm que saber isso daqui também. É o que se chamam de perpetuação da jurisdição. É um princípio, tá? Aqui no latim é perpetuatio jurisdicionis. E ele vai dizer o seguinte, que a competência, isso tá, depois foi positivado em lei, né? Que a competência ela é fixada no momento da propositura da ação. Então, quando você, enquanto advogado, vai propor um processo, vai peticionar, protocolar uma petição inicial, quando ocorre aquele sorteio, é que a gente nem vê, né, o sorteio, na verdade, mas quando vocês tiverem mais contato com essa parte prática, provavelmente os professores vão mostrar como que isso é feito, como que faz o peticionamento eletrônico hoje. Mas é o seguinte, basicamente você entra no sistema, coloca o seu token lá, o seu certificado digital, né? Anexa os documentos, coloca o nome das partes, a qualificação, tudo certinho. Contra quem você quer entrar também, né? O réu. E você seleciona o local de competência, no caso a cidade ou a comarca, e também a classe do processo, se é da competência civil, se é criminal, se é, enfim, você seleciona. Cada comarca vocês vão ter que verificar se existem varas específicas também, porque muitas vezes existem varas da família, varas especializadas, como a gente comentou na aula passada, que é o caso daqui de Dourados, por exemplo. Então vocês vão ter que selecionar o tópico específico lá no sistema para que a distribuição, que é feita por sorteio entre as varas competentes da localidade, ela ocorra de forma correta. Então, a partir do momento que você deixa tudo correto, anexa os documentos, seleciona o local, a competência ali para essa ação, você clica em assinar e aí o sistema ele gera um sorteio automático
e você não pode interferir, logicamente. Então, o processo ele vai para uma das varas competentes na localidade. E aí, no momento que você assina, daí segundos, aparece já, né, para qual vara que foi feita a distribuição. Então, é nesse momento da distribuição que ocorre essa perpetuação da jurisdição, né, que ocorre a fixação da competência para julgar aquele processo. E a partir de então, qualquer outra modificação de regras a respeito da competência, elas são irrelevantes. O juiz natural, o juiz competente daquele processo vai ser aquele que teve a ação distribuída no momento em que você peticiona eletronicamente, ou então, se for de forma física, no momento em que você vai lá no fórum, leva a sua petição física impressa para protocolar, e o pessoal do fórum faz o sorteio por meio do sistema também, deles próprios, e aí você fica sabendo em qual vara que vai cair a ação. Mas hoje a maioria é tudo digital, né? Então, depois disso, se tiver alguma mudança, não importa. O que importa é o momento da propositura, da distribuição do processo. A não ser, é claro, sempre tem exceção de alguma coisa, e a gente vai trabalhar logo mais, os casos em que essas competências elas são de caráter absoluto. Então, caso haja alguma mudança de competência ou algum fato que ocasione alguma mudança, se a mudança ela tiver um caráter de competência absoluta, né, que envolva essa chamada competência absoluta, o processo ele pode sim sair de onde ele foi distribuído e ir para outra competência, né, para o local que realmente cabe ali o seu julgamento. Então a gente falou bastante coisa já aqui, mas a gente tocou nesse ponto que é a competência absoluta, né? No geral, a competência ela pode ser tanto absoluta quanto relativa. Vamos trabalhar então cada uma delas e vocês vão ver quais são as hipóteses, né, quais as características de cada uma dessas modalidades de competência, dessas espécies. E vocês vão ver também quais as implicações, né, que elas geram para o nosso meio prático aqui da prática da advocacia, né? Começando pela competência absoluta, pessoal, ela está definida no artigo 62 do CPC, tá? E o artigo ele diz o seguinte, que a competência ela será absoluta em razão, sempre que for, né, em razão da matéria, já comentamos na aula passada, da função e da pessoa. Então, sempre que o processo ele versar sobre algum ponto e que sua competência ela diga respeito à matéria, ou seja, o exemplo que eu dei agora há pouco, né, das varas de família. Se você tem um processo que envolve questão de família, né, de investigação de paternidade, de alimentos, divórcio, tudo isso envolve ação de família, né, é uma ação de família. Se a localidade tiver uma vara especializada, a competência absoluta daquele processo é na vara especializada, tá? Pode ter uma, duas, três, quantas varas especializadas forem. A competência vai ser de uma delas. Você não pode protocolar numa vara civil comum, que eles chamam de residual, né? Que é a sobra mesmo. Se não tiver especializada, tudo que não tiver especialização, você utiliza a regra geral. Então, você não pode propor uma ação na vara civil residual se tiver uma vara especializada daquele tema que você está propondo. Se tiver uma vara de família, por exemplo, você tem que ajuizar na vara de família. Você vai pôr na hora de cadastrar que trata-se ali na classe processual de ação de família. E isso já vai fazer com que o sistema entenda que ele tem que distribuir para uma dessas varas. Em razão da função, por exemplo, a função do fórum aqui do juiz de primeiro grau é julgar as ações da petição inicial até a sentença, na maioria dos casos. E a função de um tribunal de justiça, via de regra, é julgar os recursos, tá? Os recursos do seu respectivo tribunal mesmo, da sua área, né, do seu estado. Então, você não pode protocolar uma inicial que seria aqui no fórum local, direto no Tribunal de Justiça lá em Campo Grande.
isso vai afetar a questão da competência em razão da função. A função do Tribunal de Justiça lá em Campo Grande não é julgar processo de primeira instância, da petição inicial até a sentença, tá? E a competência em razão da pessoa, como os casos que envolvem a fazenda pública, por exemplo, a União, estados, municípios, que elas têm um foro privilegiado, digamos assim. Então, existem varas também especializadas em algumas localidades, aqui em Dourados existem, para apreciar e julgar os processos que envolvam a fazenda pública, tá? Esses entes públicos. Então, se você ajuizar em outra competência, vai gerar nulidade, tá? Em qualquer desses casos. Por quê? Essa competência ela é estabelecida em razão do interesse público, ou seja, para uma melhor administração da justiça. Então, não é algo que as partes podem dispor, que elas podem escolher onde ajuizar esses processos. Isso é algo de interesse público, e é por isso que a competência é absoluta, e se não for observada essa regra de competência absoluta, vai gerar o quê? Nulidade absoluta do processo. Ou seja, pode ter sentença, pode ter o que for, pode gerar nulidade de todo o processo por conta da incompetência de quem julgou, né? Do local onde foi julgado. Como eu disse, não pode ser alterada pelas partes, tá? Nem por conexão e nem continência, que são outros conceitos que a gente vai trabalhar já já. Conexão e continência nada mais é do que uma relação entre os processos, tá? E a gente vai ver com mais calma. Mas é uma relação entre os processos, entre duas ou mais causas em andamento. Isso ocorre para não ocorrer, né, essas sentenças conflitantes, ou seja, você só um minuto aqui, eu não sei se esse tópico é aqui. Eu acho que eu coloquei esse tópico errado aqui, depois eu vou conferir, tá? Mas também tá certo. Tá certo, sim. Essa competência também, por conta desse interesse público, ela vai buscar evitar que as sentenças sejam conflitantes, tá? No caso, de processos que envolvam essas questões de conexão e continência que eu acabei de mencionar. Então, quando houver essa probabilidade, tá? Isso aqui, na verdade, é um subtópico, por isso que eu me confundi. Tem toda uma lógica aí, não sei se vocês perceberam, né? De tópicos, subtópicos desses esquemas que eu mando aqui. Então ele é meio como se fosse um comentário sobre o outro, né? Quando ocorrer aqui essa probabilidade de sentenças conflitantes, tá? Por conta de conexão ou continência, que às vezes tem o mesmo pedido em dois processos, ou a mesma causa de pedir, a gente vai estudar, um deles ele pode ser suspenso até que o outro seja julgado, já que, por conta da competência absoluta, nem que as causas tenham as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os pedidos, ele não pode modificar a competência, por conta do interesse público, por conta da competência absoluta das ações. Então, nesses casos, quando tiver essa probabilidade de ter uma sentença em um processo em que vai, de certa forma, pode, né, contradizer uma outra sentença, já que podem existir duas ações em que tenham pedidos idênticos e tudo mais, então um deles vai ser suspenso até que o outro seja julgado. Por exemplo, eu até coloquei, acho que não foi aqui, mas o caso de uma ação na esfera civil que dependa do julgamento de outra ação na esfera criminal. Então, você ajuizou uma ação de indenização por danos materiais, morais, por conta de um crime que foi praticado contra você, e para que você possa, né, ter o seu provimento jurisdicional na esfera civil, isso vai depender do julgamento lá na esfera criminal. Então,
você só vai ter o julgamento na esfera civil depois que for julgada na esfera criminal, para evitar que, por exemplo, o juiz da esfera civil condene o réu ao pagamento de indenização por ter praticado o dano, e o juiz da esfera criminal vai e absolva o réu falando que não existem indícios da prática do crime. Então aí, entendem que geraria uma instabilidade, né, no sistema do judiciário, dois juízes ali falando coisas diversas, né? Então, é por isso que existem aqui essas possibilidades de suspensão de um processo. Isso a gente, na verdade, está entrando num assunto que a gente vai trabalhar um pouco mais na conexão e continência, mas que envolve também esse tema da competência, né? Já que ela não pode ser modificada quando ela é absoluta. Quando a competência é absoluta, além de tudo, o juiz ele deve reconhecer de ofício, né? Ou seja, por vontade própria dele, e remeter os autos ao juízo competente. Então, eu, enquanto juiz, recebo um processo, eu tenho uma vara. Vamos dar um caso bem esdrúxulo mesmo, né? Eu recebo um processo civil na vara criminal. Enquanto juiz da área criminal, da vara criminal, recebo um processo civil. Nada a ver com a área, né? Totalmente incompetente mesmo o juiz da vara criminal para julgar um feito civil, nesse caso. Eu, enquanto juiz, eu tenho o dever ali de reconhecer de ofício essa incompetência absoluta e eu posso já remeter diretamente para o juízo competente. Então, eu vou mandar lá vou dar uma decisão ali, reconhecendo a incompetência e determinando a remessa dos autos para o juízo competente, ou seja, uma das varas cíveis. Aí vai ser procedido um outro sorteio, né, para poder verificar onde que o processo vai cair. Mas tem que ir para as varas cíveis. Entretanto, as suas decisões elas permanecem válidas até que outras sejam proferidas pelo juiz competente. Aqui a gente deu um exemplo de algo bem radical mesmo, né, que é quase, não vou falar impossível porque pode ser que ocorra, mas não é assim tão frequente. Mas vamos pensar em outros exemplos de que não é tão clara a fixação da competência ali ou a parte confunda mesmo. Então tem um processo de uma localidade em que tem uma vara pública, da fazenda pública, mas a parte ajuiza na vara civil. E o juiz não se atentou por algum motivo, proferiu algumas decisões, determinou a citação da parte contrária, e aí depois que ele notou que realmente o processo era de outra competência. Suas decisões, elas não perdem validade automaticamente assim. Então, ele vai mandar para o juízo competente, vai reconhecer a sua incompetência e vai mandar para o local correto. E aí depois, se o outro juiz entender que precisa dar outra decisão, que precisa anular tudo aquilo que foi feito, aí já é com ele, né? Tudo bem até aqui? Vamos seguindo então. Outro caso, minha voz já está falhando porque eu tive aula de manhã, já falei muito também hoje o dia inteiro. Outro caso de competência é a chamada competência relativa, tá? Competência relativa, tem gente entrando e eu nem vi. Competência relativa, ao contrário da competência absoluta, ela é estabelecida em favor do interesse privado, tá? Então, não importa aqui a questão social, a questão pública. O que está em jogo é o interesse privado, é o melhor interesse ali das partes, tá? Então, vocês viram todos aqueles casos da regra geral que a gente mencionou na aula passada? Do local onde reside o réu, aqueles casos de inventário, que tem que ser onde o de cujos, o falecido, né, ele morava, e todos aqueles inúmeros casos de regra, né, via de regra para seguir. Mas, em todo caso, apesar daquelas disposições, tudo isso é competência relativa, tá? Se não, é por exclusão mesmo, tá? Se não for competência absoluta, que nesses casos, em razão da matéria, da função e da pessoa,
ou então expressamente disposto em lei, tá? Vai ser competência relativa. E a competência relativa, ela permite, é claro que dá preferência para a regra dos artigos que a gente falou na aula passada, mas em todo caso, se houver algum tipo de modificação por consenso das partes, ou até renúncia da parte que for beneficiária, né, aquela que seria favorecida com a regra da competência do CPC, se houver, então, consenso ou a renúncia, essa competência ela pode ser modificada, tá? Então, não é algo que vá gerar algum tipo de nulidade, nem nada. Entretanto, se a parte beneficiária, né, ou aquela que está alegando algum prejuízo, ela não concordar com essa modificação, você entrou com um processo, aliás, eu entrei com um processo contra alguém de vocês, em um local que, por exemplo, num processo que envolva ação de... É que ação de família sempre o MP pode ser que entre no meio, mas vamos dar esse exemplo mesmo. Não, do divórcio. Eu entrei com um processo. Lembra daquele exemplo que eu dei na aula passada, de que eu era casado e a pessoa, nós dois morávamos em Dourados. Depois do divórcio, cada um foi para um lado. Eu fui para Brasília e a outra pessoa para Curitiba. Onde que eu fui competente? Pela regra do CPC, no último domicílio do casal. Então, nesse caso, vamos imaginar o exemplo de que eu entre com o processo lá em Brasília. A competência não é lá. Só que a competência é relativa, por conta de não ser absoluta, por conta de não envolver esses assuntos de matéria em relação à pessoa, à função, e nem à, à matéria, né? Então, nesse caso, o que que acontece? O juiz, ele pode não ver ali no processo que havia um antigo domicílio que era de competência das partes, e mesmo se ele notar esse ponto, ele vai esperar que a parte contrária se manifeste para decidir alguma coisa, geralmente, né? A parte contrária vai ser citada, então minha ex-cônjuge vai ser citada lá em Curitiba e ela vai ter ali a oportunidade de, na preliminar da contestação, quando você vai contestar um processo, as primeiras coisas que você argumenta são os pontos que envolvam essas questões preliminares, né? Questões de competência, de inépcia da inicial, todo esse tipo de coisa que você argumenta já no início da própria petição da contestação. Então, se você não concordar, né, por exemplo, a minha ex-cônjuge não concorda com a competência fixada lá em Brasília, que eu ajuizei o processo lá onde eu moro, ela teria que arguir essa preliminar de incompetência já na contestação, dizendo para o juiz: olha, juiz, a gente morava lá em Dourados, depois cada um mudou para o seu estado, para a sua cidade, então, de acordo com a regra do CPC, o foro competente deve ser lá em Dourados. Se ela não fizer isso, ocorre o que se chama de prorrogação, que a gente já vai falar daqui a pouco, que é quando a competência, ela, de certa forma, muda de local. Então, pelo fato ou da concordância, né, ela pode expressamente concordar, ou do silêncio, ou então, se ela não arguir essa questão da incompetência na preliminar da contestação, o juiz não vai poder fazer nada, e a menos que ele verifique que realmente prejudique muito a outra parte. Mas nesse exemplo que eu dei, não vai ter o que ele fazer muito. Então vai ocorrer a prorrogação da competência e a competência, de certa forma, vai ser modificada de Dourados para Brasília, por conta de que passou aqui a oportunidade da parte alegar, né, essa incompetência, que é relativa, que poderia realmente, o juiz poderia realmente, mediante essa arguição, mandar o processo lá de Brasília para Dourados, porque realmente o CPC prevê. Então, se a parte contrária argumentar, ela tem grandes chances de conseguir. Mas, a depender da situação, pode haver um acordo ou
ela simplesmente não fala nada e aí ocorre essa prorrogação. A competência relativa, também ao contrário da absoluta, ela pode ser modificada nos casos de conexão e continência. Então a gente já vai explicar o que é conexão e continência, mas guardem isso aqui, que ela pode ser modificada. Se tiver um processo que dependa de outro ou que tenha alguma relação com outro de outra localidade, a competência, se for relativa, pode ser alterada para que eles tramitem no mesmo local. O juiz ele não pode reconhecer essa incompetência relativa de ofício, tá? Como eu mencionei para vocês, salvo evidente abusividade de cláusula de eleição de foro. Então, se num contrato, e aqui o exemplo que eu trouxe, né, são os casos de contratos de adesão em relações de consumo. A regra é o domicílio do consumidor, mas por meio de um contrato a gente pode eleger um foro, né? Eu e a pessoa com quem eu estou contratando podemos, via contratual, eleger um foro para dirimir as questões relativas ao negócio jurídico, e não necessariamente pode ser onde a gente mora e nem precisa ser a regra do código. Caso o juiz verifique que o contrato é de adesão, adesão é quando a pessoa que está contratando ela não tem como modificar praticamente nada no contrato, né? Isso a gente vê com grandes empresas, enfim, tudo isso. Contratos de adesão. Nesses casos, o juiz, verificando aqui um prejuízo para a parte, né, ele pode sim modificar. Agora, por exemplo, se o réu mora em Itaporã e a eleição do foro foi para Dourados, bem provável que o juiz não vá modificar nesse caso, né? Porque, assim, se ele verificar que a parte tem condições de, de fazer esse percurso e tudo mais, a não ser que ele alegue em contestação também. Aí pode ser modificado, mas pode ser que nem de ofício eu acho que ele não faria, por conta que realmente é muito próximo e não teria tanto prejuízo. Então tudo varia do caso a caso. Mas o que vocês têm que lembrar é isso. Em regra, o juiz não pode reconhecer de ofício, tá? A absoluta ele pode, porque é matéria pública. A relativa não, porque depende das partes. Então ele somente vai fazer isso se tiver assim um grande abuso na cláusula de eleição do foro. Dando sequência, o próximo item que a gente vai falar aqui é sobre a questão da prorrogação de competência. O que é prorrogação, né? Não é adiamento, não é protelar nem nada. Prorrogação quer dizer que um juiz de início poderia ser incompetente de forma relativa e ele pode passar a ser competente, que é o caso que eu mencionei para vocês do divórcio. Pressupõe aqui, né, a ausência de oposição do réu em preliminar de contestação, ou inclusive a concordância, né? Isso está lá no artigo 65. Então, se o réu não alegar a incompetência relativa, ocorre essa prorrogação, que é justamente, né, o afastamento da competência do local que seria a regra para o local que foi eleito ou que foi escolhido para o ajuizamento da ação. Mas se houver aqui a oposição da parte contrária, aí o juiz vai decidir e é bem provável que ele não mantenha a competência com ele. São casos de nulidade relativa. Você ajuizar um processo numa comarca ou numa vara nem tanto, né? Porque a vara já é especializada em relação da matéria mesmo, então já é absoluta, mas se ajuizar um processo numa comarca que não é a correta, mas que é caso de incompetência relativa, essa nulidade que seria gerada, ela é relativa, ou seja, ela pode ser sanável, né? Pode ser sanada pela não arguição no momento oportuno. Então, passou o prazo do réu argumentar sobre essa nulidade, sobre essa incompetência do juiz, passou o prazo, acabou. Ele não pode mais fazer nada. Vai ser prorrogada a competência, tá?
Então é isso Professor, que eu falo. professor, a palavra arguição é apontar alguém, apontar algo? Arguição é você argumentar, a gente utiliza bastante esse termo no sentido de argumentação mesmo, pode ser falar, pode ser argumentar. Nesse caso, é você escrever na petição inicial, né? Você arguir, argumentar na petição inicial, aliás, na contestação, né? Onde o réu vai se opor aqui a essa questão da incompetência, vai ser na contestação. Então, ele pode arguir, ele pode argumentar, ele pode pedir para o juiz que seja reconhecida a incompetência, tá? Seria no sentido de argumentação mesmo, de Sim. defender o seu ponto de vista de que o juiz lá é incompetente, tá? Vamos seguir então, pessoal. Aqui vocês entenderam também? Alguém tem alguma dúvida sobre essa prorrogação? A gente segue então para a conexão, que agora a gente começa a destrinchar esses termos aí que a gente vem falando e eu não expliquei antes, né? Existem situações que vocês provavelmente ou já conhecem ou ainda vão presenciar de que processos eles existem, né, aos milhares e vai acontecer um dia de um processo ser muito parecido com o outro que já está em andamento. Nesses casos, quando os processos eles têm alguma semelhança, alguma dependência, algum tipo de relação, pode se enquadrar aqui no que a gente chama de conexão ou de continência, que é o segundo tópico aqui para baixo. A conexão, pessoal, ela é um pouco mais geral, né? Um pouco mais genérica. E ela está disposta lá no artigo 54 do CPC. Vou fazer a leitura aqui. Aliás, não é o 54, não. É o 55. 54 vai falar da questão da competência ainda. Ela começa no artigo 54, é isso. O 55 é o seguinte: reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for em comum o pedido ou a causa de pedir. E aí tem os parágrafos e incisos, né? Que a gente vai falar. Mas o seguinte, tanto a conexão quanto a continência nada mais são do que formas de modificação da competência também, de um dos processos, pelo menos, para que eles sejam julgados em conjunto pelo mesmo juiz, na mesma comarca, na mesma vara. Por quê? Como eles têm uma grande relação, muitas vezes são quase idênticos, inclusive, pode ocorrer aquela questão que eu disse, né, de ocorrer sentenças, existirem sentenças diversas e contraditórias até mesmo, tá? Em processos basicamente semelhantes. Então é por isso que existem esses institutos chamados de conexão e continência para fazer aqui com que o juiz, por meio de uma só sentença ou apreciando os dois processos numa mesma situação, ele possa padronizar a solução para aquele conflito, né? Eu vou dar os exemplos já já. Então, ele é um fenômeno de unificação de duas ou mais ações para julgamento em conjunto, a fim de evitar sentenças conflitantes. Vai decorrer da identidade do pedido, tá? É um caso, ou da identidade, né, da semelhança, da causa de pedir, ou dos dois, inclusive. Dois exemplos, na verdade. Dos pedidos e causa de pedir idênticos e outro só da causa de pedir. Então, primeiro, imagine aqui uma ação de indenização por danos morais propostas pelo filho de uma pessoa que foi morta num acidente de trânsito, por exemplo, e uma outra ação, tá, diferente, proposta pela mãe da mesma pessoa que faleceu, ambas em face da mesma pessoa que causou o dano, tá? Então, o exemplo original de onde eu peguei seria um trem que atropelou a pessoa. Mas vamos pensar em uma outra pessoa, né, que praticou esse dano. Então, existem dois processos, né? Primeiro, tem como parte, né, o filho do falecido e como réu
a pessoa que causou o acidente, que causou o dano, né? Seja dolosa ou culposamente, enfim, isso não vem ao caso agora. Mas então duas partes aí, o filho do que faleceu e a pessoa que causou o acidente. No segundo processo, a gente tem a mãe da pessoa que faleceu e a pessoa que causou o acidente também. Ambos pedindo a mesma coisa, indenização por danos morais e também a mesma causa de pedir, né? Que foi o acidente, o dano que causou a morte do filho ou do pai da pessoa. Então, nesse caso, a gente tem aqui dois processos com os mesmos pedidos, basicamente, e as mesmas causas de pedir, a mesma causa de pedir. Imagine aí uma situação de que um juiz julgasse procedente o primeiro e improcedente o segundo, né? Tá certo que nada impede, mas pode ser que a motivação, por exemplo, não coincida, né? O juiz reconheça que não houve sequer o dano, o outro reconheça que houve, que a pessoa tem que indenizar. Então, para evitar esse tipo de situação de sentença conflitante, contraditória, inclusive, é que se fez aqui esses institutos da conexão. O que vai gerar de consequência, né? Você verificar que há uma conexão entre esses dois processos. Vai acontecer que um deles, geralmente o que for proposto depois, tá? Vai ser encaminhado, a sua competência ela vai ser modificada para o juízo do primeiro processo que foi distribuído, tá? Então, ambos vão ficar ligados, vão ficar apensados. Apensado significa anexado, significa atrelado, tá? Então, a gente tem, quando abre o processo digital, já vai aparecer o número do processo que está apensado a ele. Então, o juiz ele vai decidir ambos os processos aqui por meio de uma sentença, pode até ser única a sentença, tá? Para decidir ambos os processos. Aí só vai mandar uma cópia para um, outra cópia para outro, para o processo, tá? Então ocorre essa unificação, essa modificação da competência da segunda ação, por conta da conexão. Um segundo exemplo aqui. Imaginem uma ação revisional de contrato de financiamento, tá, de veículo, e uma outra ação de busca e apreensão do mesmo veículo, tá? Os pedidos são distintos. Você tem as mesmas partes, mas tem os pedidos distintos. Uma quer anular uma cláusula abusiva, por exemplo, que é a revisional, e outra, a de busca e apreensão, que é apreender o veículo pela falta do pagamento do cumprimento das Senhor, obrigações. senhor, vou comer Tudo um isso donut? possui, só um minuto, possui a mesma causa de pedir, que é a relação do financiamento, ali, o contrato de financiamento entre essas partes, tá? Então, também é um caso de conexão por ter a causa de pedir idêntica. Oi, Edilson. Eu tô comendo aqui na sala de aula, não vai poder, né? Então eu tô aproveitando agora, hein? Ah, tá. Vamos comer Tudo um bem. donut? Oi? Experimentar um donut daqui. Ah, tá. Bem que dá vontade, eu tô com fome já. Mas, ó, eu achei que você ia fazer alguma pergunta, mas vocês entenderam aqui os exemplos e os casos que se aplicam à conexão? É lembrar que a conexão, ela é a identidade do pedido, do processo, dos processos, ou da causa de pedir, ou de ambas. Aí vocês vão distinguir um pouco melhor quando eu falar da continência, que ela é um pouco mais específica. Ela pode ocorrer, aqui a conexão ainda, né? Pode ocorrer tanto em relação à execução, isso daqui já está previsto lá no 55, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, esses outros casos aqui. Também pode ocorrer a conexão em relação a uma execução de título extrajudicial, vocês vão aprender certinho o que é, mas imaginem, tem um exemplo aqui também, e uma ação de conhecimento que se embasem no mesmo ato jurídico. Por exemplo, uma execução de um contrato aqui, uma cédula de crédito bancário, um empréstimo, né? A pessoa fez um empréstimo no banco e está sendo executada porque, por algum motivo, descumpriu alguma cláusula ou não fez o pagamento. Uma execução. E uma
ação de revisional, né, dessa cédula de crédito bancário. Essas duas ações, por mais que elas possuam ah, pedidos distintos também, elas não deixam de ter relações uma com a outra por conta de estarem embasadas no mesmo ato jurídico, que seria a contratação aqui, a elaboração dessa cédula de crédito bancário, do empréstimo, né, do banco. Então, por conta disso, também ocorre a conexão. Ocorre ainda em execuções fundadas no mesmo título extrajudicial. Então, em duas execuções, por exemplo. Isso aqui é para vocês terem noção de que não ocorre somente em processo de conhecimento, né? Naquele processo em que ainda não tem um título, não tem uma sentença transitada em julgado. Pode ocorrer com execução também. Então, por exemplo, execução de aluguéis de diferentes períodos. A pessoa entrou com uma execução de aluguel de um período, uma cobrança, enfim, de um período de, sei lá, de 2018 a 2019. Depois a pessoa continua não pagando. E a pessoa, o locatário entrou com outro processo contra a mesma pessoa, mesmo pedido, mesmo pedido não, né? Porque tem a diferença do período. Mas tem relação por conta do que atribui a legislação aqui do CPC. A pessoa ela entra com uma cobrança, uma execução desses aluguéis de um período agora de 2020, por exemplo. Então, o primeiro processo era de 2017 a 2018. E o segundo processo é só de 2020, o período que está sendo cobrado, os aluguéis. Mas é em relação à mesma parte, a, a mesma relação jurídica ali entre as pessoas, que é o contrato ali de locação. Nesse sentido, o legislador estabeleceu que existe conexão também, tá? É caso de conexão. Elas têm que ser julgadas perante um mesmo juízo. Elas têm o seu termo, ou seja, o seu final. Termo aqui ele tem esse sentido também, tá? De final, de término. Ela tem o seu termo com a sentença de primeiro grau. Quando o juiz dá a sentença, então, em regra, terminaria essa relação aí de conexão entre os processos. Só que se houver apelação, tanto em uma quanto em ambas, elas podem ser levadas para o tribunal em conjunto também, tá? Já que uma, inclusive, pode afetar a análise da outra. Então, pode ser levada em consideração e levada em conjunto para o tribunal competente. O juízo que é competente, aqui é importante lembrar, tá? Nesses casos de conexão, é o do primeiro registro ou distribuição. É o chamado juízo prevento, tá? São várias terminologias que vocês vão se acostumando aos poucos. Mas é o chamado juízo prevento, que é aquele que primeiro recebeu o primeiro processo. Então, ele tem preferência aqui no julgamento, quando ocorre esse registro ou distribuição para ele. Isso está lá nos artigos 58 e 59. Então, nesse caso do processo de, vamos pensar aqui, dessa revisional e da execução aqui de uma cédula de crédito bancário, né? Vamos supor que o banco entrou com a execução primeiro. O banco entrou com a execução primeiro e entrou no domicílio do réu, por exemplo, aqui em Dourados. O réu que está sendo executado, né, nesse processo do banco contra ele, ele quer entrar com esse processo de revisional da cédula de crédito bancário. E ele pega e entra, ele mora aqui em Dourados, mas vamos pensar que houve uma eleição de foro e ele ajuiza esse processo lá em Campo Grande. Vejam que existem dois processos conexos que estão em comarcas, foros distintos, né? Então, um deles vai ter que ser atraído pelo outro. E como vai funcionar isso? A execução foi distribuída, né? Ela foi ajuizada primeiro. Então, o juízo prevento, que se chama, que é aquele que primeiro recebe o processo, ele vai ser o juízo daqui de Dourados. Então, a partir do momento que for verificada essa conexão entre os dois processos, o juízo lá de Campo Grande, enfim, vai mandar essa ação revisional para Dourados para que ela seja reunida com essa execução, tá bom?
As ações, se já existiam, você já sabe que existe um processo que é conexo ao seu. Quando você for fazer a distribuição dessa petição inicial, que seja, você tem que observar isso. Se já existe um processo conexo, o que você deve fazer é distribuir por dependência, já que, por exemplo, nesse mesmo exemplo que eu dei para vocês, já sabe que tem uma execução contra você e você quer pleitear essa revisão da cláusula do contrato bancário, você já vai direto para evitar a perda de tempo, você já pega, verifica onde está essa execução. Quando você for peticionar ali, fazer o protocolo da inicial, você vai selecionar. Tem duas opções: distribuição por sorteio ou por dependência. É bem simples. Vai selecionar por dependência, ele vai abrir o campo do número de processo, você vai colocar o número do processo mais antigo, né, o do juízo prevento, e automaticamente o processo ele vai ser encaminhado para lá. Vai ser distribuído na mesma vara e vai ser apensado, vai ser reunido, anexado no mesmo processo antigo que foi distribuído antes. Então, lembrem-se também. Aqui o que eu havia comentado no início, né? Se existirem processos conexos perante juízos com competência absoluta diferentes, a reunião será impedida, por conta justamente da competência absoluta, né? Que nenhum processo pode sair dessa competência absoluta. Então, por exemplo, tem um processo tramitando na vara. O exemplo que eu dei antes também, né? Uma ação de indenização cujo ato causador do dano esteja sendo apurado em sede criminal. Então, você teve algum, algum ato que foi praticado, algum crime contra você, você decide ajuizar um processo de indenização por danos materiais e morais contra o autor do fato. Só que ainda está em trâmite o processo na seara criminal. Nesse sentido, até o CPC prevê expressamente isso, o processo cível ele será suspenso até o julgamento do caso na esfera criminal. Ambas são de competência absoluta. Não tem como o juiz da criminal, apesar dele poder, dentro daquele processo, conhecer de questões de indenização e tudo mais, só que ele não tem competência para julgar um processo civil em si. E o contrário é válido, né? Isso se chama questão prejudicial externa, tá? Quando ocorre essa situação de competência absoluta diversa nos dois processos, isso se chama questão prejudicial externa, quando um dos processos ele é suspenso até que o outro seja decidido. Então, é prejudicial porque ela impede que o juiz continue o andamento do processo. E é externa porque não diz respeito diretamente àquele processo que está em andamento. É algo por conta de algo fora do processo, externo, está lá na vara criminal, tá? Então, isso ocasiona aqui a suspensão. Tudo bem? Conexão, ficou ok? A gente vai falar da continência, acho que vai ficar um pouco mais claro, eu espero. Espero que não confunda mais ainda, mas aí vocês distinguem as duas, né? Vamos lá, então. Pessoal, a continência. Ela está disposta lá no artigo 56, está dele em diante, né? Que diz o seguinte: dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Então, não sei se vocês entenderam, mas a continência ela vai ocorrer quando existem duas ações, duas ou mais ações, ambas têm as mesmas partes, tá? A mesma causa de pedir, só que o pedido de uma e da outra, o de um delas, na verdade, ele tem que ser mais amplo, ele tem que englobar o pedido da outra ação. Então é por isso que tem o nome de continência, né? Dá essa ideia de conter. Até os processos, você se refere da seguinte forma, né? Processo contido é aquele que tem um pedido mais restrito, que está englobado no outro,
e o processo continente, né, aquele que contém, é o mais amplo. Então, é essa ideia de conter mesmo, tá? Não é bater continência, não. É conter. É uma espécie de conexão com requisitos mais específicos. Por quê? Conexão, ela também tem a mesma causa de pedir e os pedidos também são relacionados. Mas ela não tem as mesmas partes, tá? Não se exige as mesmas partes. Mas se ela tiver também, não vai descaracterizar a conexão. Então é por isso que toda ação continente, ela é conexa, tá? Ela é uma espécie de qualificador aqui, né? Para quem gosta de penal. É uma espécie de conexão com requisitos específicos. Então tem a conexão, que é mais geral, mais ampla, que envolve mais casos, e a continência é mais restrita, porque ela só vai englobar os casos que tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, e o pedido ele tem que englobar o da outra ação, tem que ser mais amplo. Vamos dar um exemplo aqui. Exemplo: duas ações são ajuizadas pelo mesmo autor contra o mesmo réu, né? As mesmas partes. Então, o primeiro requisito está ok. Sendo que uma pede a reintegração de posse e na outra, não só a reintegração, mas também a indenização por perdas e danos. Vocês vão estudar essa questão de reintegração e tudo mais. Então vejam que a primeira ação só pede a reintegração de posse e a segunda ação ela pede a reintegração e a indenização por perdas e danos. Então, nesse caso, tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, que é a lesão à posse, né? Que foi a pessoa provavelmente foi esbulhada da sua posse, do seu imóvel, e os pedidos um engloba o outro. Então, a reintegração e a indenização por perdas e danos é mais amplo que só a reintegração de posse, tá? É um caso de continência. E vai basicamente ocorrer a mesma coisa do que a conexão, né? Os processos vão ser reunidos para julgamento em conjunto, para evitar esse tipo de sentença contraditória. Importante aqui, se o processo contido, né, aquele de menor abrangência do pedido, for proposto posteriormente ao continente, este, né, que é o mais amplo, ocasionará a extinção daquele sem resolução de mérito, tá? Caso contrário, as ações serão reunidas e julgadas em conjunto. Então, traduzindo, né, explicando. Isso está lá no 57. Nesse exemplo que eu dei aqui, se o processo existe o processo da reintegração cumulado com as perdas e danos, tá? É o mais antigo. Aí depois vem as mesmas partes, o mesmo autor ajuiza um processo só de reintegração de posse. O que vai acontecer? Por ele ser menos abrangente, né, por ele estar contido e foi ajuizado depois desse outro mais amplo, ele vai ser extinto sem resolução de mérito. Por quê? Esse mesmo pedido ali, das mesmas partes, vai ser analisado na outra ação, que inclusive é mais ampla, tem mais pedidos. Então é isso que vai acontecer. Reconhece a continência e o juiz vai extinguir sem resolução de mérito o processo mais novo, tá? Se ele for o mais restrito no pedido. Se for o contrário, se eu tiver primeiro só a reintegração de posse e eu vier depois e ajuizar a reintegração com a indenização, o meu processo não vai ser extinto por enquanto. As ações vão ser reunidas e julgadas em conjunto. Tá? Dando sequência, pessoal. Se tiverem dúvida, vão chamando aí. Dando sequência, a gente fala sobre a prevenção, que isso a gente já comentou também, né? O que é a prevenção? Já mencionei, até já expliquei um pouco, mas a prevenção ela nada mais é do que um critério que se utiliza para fixar, né, qual o juízo competente para julgar dois feitos em conexão ou continência. Então você tem a conexão ou a continência, verificou. E aí, né, qual que vai ser o juiz competente para julgar? Tem que ter um critério para escolher, não é do nada, né, não é a livre e espontânea vontade. Então é o que se chama de prevenção. Prevento vai ser aquele juiz
que primeiro conheceu ali da distribuição da inicial ou do seu registro e o que o torna prevento, né? Então, é o que primeiro recebeu o processo, um dos processos. Então, vai ser o juízo prevento, tá? Isso está no 59. Deixa eu fazer a leitura aqui. Não tem nada demais também. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então, é isso, pessoal. Prevenção é bem simples também. É verificar qual o juiz que primeiro teve acesso ali, que primeiro teve a inicial distribuída em relação a esses processos com conexão ou continência. Outra possibilidade que pode surgir dessas questões relacionadas à competência é em relação a divergências entre os juízes. Pode ser que um juiz entenda que ele é competente, pode ser que o outro juiz também entenda que é competente, e pode ser que ambos entendam que não são competentes. Então, tudo isso pode gerar o que se chama de conflito de competência. A gente tem a regulação lá no artigo 66 e também no 951 até o 59 do CPC. É uma divergência entre juízes quanto à sua competência para o julgamento das demandas. Então, ela pode ser de duas formas, tá? Conflito denominado positivo ou conflito negativo. O conflito positivo, tá, é quando dois ou mais juízes declaram a sua competência para apreciar a causa. Tá todo mundo querendo o processo, tá? Então é o conflito positivo. E já o negativo é o contrário, né? Quando ambos ou todos se consideram incompetentes. Então ninguém quer o processo, é o conflito negativo. E isso vai gerar um problema ali que precisa ser resolvido. E muitas vezes, por conta de se tratar de tribunais da mesma alçada, né, da mesma jurisdição, assim, hierarquicamente falando, então é um juiz de Dourados e um juiz de Itaporã. Então não tem hierarquia entre eles, tá? Então vai precisar de alguém para decidir. E também pode ocorrer entre situações em que o próprio tribunal entra em conflito com o juiz de primeiro grau. Enfim, só dando um exemplo, mas pode ser também questões verticalizadas, em que o conflito de competência se dá entre um órgão superior e um órgão inferior. As duas possibilidades. Isso vai influenciar em quem vai decidir, né? Já que, por exemplo, nesse primeiro caso, né, que eu falei, de juízes de primeira instância mesmo, de Dourados, de Itaporã, de, enfim, Carapó, Naviraí, cidades comuns. O tribunal será aquele hierarquicamente superior ao dos juízes conflitantes. Então, se eu tenho um juiz de Dourados conflitando com um juiz de Itaporã, ou aqui em Dourados mesmo tem algum conflito entre os juízes, nesse quesito da competência, vai ser encaminhado, tá? Vai ser suscitada o conflito de competência. Isso vai ser encaminhado para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que é o órgão hierarquicamente superior, aqui os juízes. O tribunal vai pegar e vai decidir sobre o caso. E aí a decisão vai vincular, né, quando ela descer de cima lá do tribunal, vai vincular esses juízes. E quando o conflito é entre o Tribunal de Justiça e o juiz de primeira instância, como aqui de Dourados, por exemplo, o que vai acontecer? Não tem como o Tribunal de Justiça decidir se ele já está achando que a competência é dele, né? Ele vai ser bem arbitrário se fizer isso. Então é por isso que foi fixada aqui a competência do STJ, tá? Que é um órgão acima de ambos para fazer essa decisão, tanto do Tribunal de Justiça quanto do juiz de primeira instância, tá? Importante aqui, né? Quem que pode, eles chamam de suscitar, né? Suscitar. Assim, suscitar conflito de competência. Quem pode fazer isso? São as partes, o juiz ou o Ministério Público. Então, todas essas as pessoas aqui, os entes aqui, a parte, o juiz ou o MP, podem suscitar, estava escrito aqui, eu não vi, podem suscitar o conflito de competência. Então, aí vai depender do qual órgão vai julgar e o processo, né, o conflito de competência, geralmente trata-se de um incidente que
fica meio que anexado no processo também. Não é algo que corre interno ao processo. Isso vai ser apreciado pelo órgão competente, seja o tribunal, seja o STJ, aquele que for competente, a depender do caso concreto, tá? E para finalizar, o nosso último tópico de hoje aqui, é o último, é em relação à cooperação nacional. Na aula passada, a gente falou da cooperação de âmbito internacional, que é aquela ocorrida entre os países, né, entre os estados e organismos internacionais. E não é diferente aqui no âmbito interno, já que o ordenamento jurídico prevê a cooperação, né, o dever de cooperação entre os órgãos da justiça, seja interno, externo, tudo mais. Interno, muito mais, né, porque você está muito mais perto e tem muito mais contato e depende, muitas vezes, dos outros juízes, dos outros tribunais, enfim, dos órgãos da justiça em geral. Em regra, como que ocorre essa cooperação? A cooperação, ela, em regra, ocorre por meio de carta precatória ou de ordem. Carta precatória e de ordem, vocês vão estudar num momento específico também da matéria, mas em síntese, carta precatória, ela é um pedido, né, de um juiz para um outro juiz da mesma instância do judiciário. Então, é um juiz daqui de Dourados fazendo um pedido para um juiz lá do estado de São Paulo, de primeiro grau também. Normalmente vai como se fosse uma ordem, né? Muitos acham que é uma ordem, mas na verdade trata-se de um pedido, já que o juiz daqui de Dourados não pode determinar, não pode invadir a competência de um outro juiz, tá? Então, tudo isso envolve, assim, a questão da competência. E a carta precatória é uma forma, da mesma forma que a carta rogatória, ela é um pedido para o país estrangeiro, é um país que depende, que o Brasil depende de algum ato para ser praticado, a carta precatória é no âmbito interno, tá? Se a rogatória é para âmbito internacional, a precatória é no âmbito interno. Então, uma citação pessoal, né, que demanda de um oficial de justiça, penhora de bens, avaliação e tudo mais, vários atos aí, uma infinidade, podem ser praticados por meio de uma carta precatória. Então, o que acontece? O juiz determina, dá a ordem, né, ou faz o pedido, né, ele dá a ordem no processo, só que depois o cartório emite essa carta precatória, o cartório do fórum, emite a carta precatória, encaminhando para o juízo competente, de onde o ato tem que ser realizado. Então, precisa fazer uma citação por mandado, por oficial de justiça, lá na comarca de Campo Grande. O juiz daqui de Dourados vai determinar a citação, que seja feita por carta precatória, e o cartório vai remeter para lá. Esse processo, essa carta, né, ele vai chegar lá no fórum, agora é tudo digital, manda por um sistema integrado, ou pode ser por correio, se não tiver possibilidade da via digital. A carta precatória chega lá com os documentos, a carta precatória, com a petição inicial e todos os outros documentos que forem necessários. Isso vai gerar um número de processo. É como se fosse um processo na outra comarca, porque o juiz de lá vai dar o cumpra-se. Ele vai dar um despacho determinando o cumprimento da carta precatória. Então é por isso que os autores definem como um pedido, né? Porque para cumprimento depende da ordem da autorização do juiz competente do local. O juiz daqui não pode mandar um oficial de justiça lá de Campo Grande fazer um ato processual, tá? Quem manda efetivamente, quem autoriza, né, é o juiz competente da localidade deprecada, que fala, né? O juízo deprecante é quem manda a carta precatória e o juízo deprecado é quem recebe a carta precatória. Só para conhecerem. E carta de ordem, ela trata-se aqui de aí sim é uma ordem, porque de certa forma vincula o órgão inferior. Ela é uma carta emitida hierarquicamente, de um órgão hierarquicamente superior ao outro. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça, um desembargador,
emite uma carta de ordem ao juiz daqui de Dourados, pedindo alguma diligência, enfim, alguma informação, alguma coisa que ele precisar. E aí sim, como é superior, né, é muito mais difícil de o juiz do primeiro grau descumprir, né, essa ordem. Até na precatória também, né, por conta dessa cooperação, e é justamente por conta disso que, assim, dificilmente algum juiz vai se negar a praticar algum ato do tipo, a menos que o processo ele vá faltando as peças, essa carta precatória ela não vá com a inicial, ela vá sem a decisão que determinou a citação, enfim, aí já é outra coisa, né? Aí o juiz pode devolver e pedir complementação, enfim, várias possibilidades. Tá até aqui, né? Relação de carta precatória, ela é horizontal e de carta de ordem, ela é hierárquica, né? Ela é vertical, por conta do órgão superior que determina. E os atos, eles podem ser dos mais variados tipos, mas eles podem ser executados na forma de auxílio direto, que a gente já comentou também, reunião ou apensamento de processos, envolve essas questões de competência que a gente comentou. Então, o juiz daqui, verificando que há uma questão de conexão, continência, ele pode mandar um processo, ele pode remeter para o juiz competente em outra comarca, normalmente. Prestação de informações, atos concertados entre juízes cooperantes. Isso daqui, pessoal, está disposto no artigo 69, parágrafo 2º. O que são esses atos concertados, né? Quando existem aí dois juízes envolvidos com processos que podem ou não ter alguma relação e que eles precisam de uma certa cooperação um pouco mais envolvida aí entre as partes, eles podem, de certa forma, combinar, fazer algum tipo de acordo entre as competências deles ali, entre os juízes, para a prática de alguns atos entre eles, né? Isso daí vai vincular somente os juízes em acordo aí, né? Então, por exemplo, o juiz de Dourados entra em acordo com o juiz de Itaporã, por exemplo, para que ambos facilitem a prática de determinados atos, tá? Já que há um grande volume de processos que envolvam partes que residem em Itaporã, partes que residem em Dourados. Então, esses juízes entram no acordo para possibilitar aí uma maior celeridade, uma maior efetividade da justiça. Isso daí são os atos concertados, né? Quando os juízes entram em acordo e aqui nesse artigo que eu mencionei, no 69, parágrafo 2º, ele tem aqui um rol de atos, né, que podem ser praticados dessa forma. A prática de citação, intimação, notificação, obtenção de provas, efetivação de tutela provisória, medidas de urgência, enfim, centralização de processos repetitivos. Então vamos imaginar que está tendo um grande volume de processos ajuizados pelas mesmas partes, tanto aqui em Dourados quanto em Itaporã. Só um exemplo de uma cidade próxima, né, para a gente entender. E esses processos, por vezes, quando você ajuiza numa cidade diferente, talvez dificulte um pouco que seja verificada uma provável litispendência, né, que é realmente um processo igual ao outro. Por conta disso, os juízes eles podem firmar algum tipo de parceria entre as comarcas ali, entre as varas competentes, para que facilite essas informações. Então, eles podem trocar informações mesmo, buscando aí uma maior efetividade na prestação jurisdicional. Então, vai facilitar muito mais se o juiz de Itaporã, por exemplo, informar que existem tantos processos contra determinada empresa e aí passa uma relação, tudo mais, e o juiz daqui também verifica e podem consultar aí o sistema e verificar se existem processos em litispendência, enfim, só um exemplo para vocês entenderem como que isso pode ser viabilizado. Mas tudo isso envolve aqui a cooperação no âmbito nacional, interno. Pessoal, é isso. Vocês ficaram
com alguma dúvida? Alguém quer perguntar, complementar? Qualquer coisa eu tento dar algum exemplo diferente também, se ficou difícil de visualizar aqui os casos de competência e tudo mais. Professor, sobre a carta precatória aí, eu queria saber assim, o juiz então ele envia um pedido para o outro para saber uma parte que o outro tem competência ou é para passar o processo para ele? Você fala da carta precatória? Sim. A carta precatória, ela é utilizada, no geral, assim, mais comum dos casos, é para prática de determinados atos do processo. Então, por exemplo, o juiz precisa que ocorra uma citação pessoal, né, que só pode ser feita por oficial de justiça. Se puder ser feito por correio, manda uma carta. Mas quando é por oficial, vai depender de um mandado que é emitido lá no local onde a citação deve ser efetivada. Então, por exemplo, a citação, se você tem, vamos imaginar num caso de execução de alguma dívida, existem bens do executado que ficam numa outra cidade, pode até ser em outro estado, e você precisa apreender esses bens, você precisa penhorar, avaliar os bens, tá? Então, o juiz daqui, ele não tem competência para decidir questões de outra comarca, de outra localidade. Então, é por isso que ele emite uma carta precatória com a decisão, por exemplo, se a decisão foi de penhorar um veículo. Hoje você consegue fazer online ainda, mas pode ser que o juiz decida que a penhora deva ser feita de um veículo que se encontre na cidade de Campo Grande, do executado e que tem um processo aqui em Dourados. Então, o processo está correndo aqui, aí a parte exequente, né, o autor, ele informa que existe um veículo do executado escondido lá em Campo Grande, e aí o juiz autoriza, ele defere, né, ele autoriza a penhora do veículo, do carro dele, e manda, como ele não pode praticar esses atos lá em Campo Grande, ele decide aqui no processo, e aí ele já vai definir que será feito por meio de carta precatória. Então, o processo ele vai para o cartório do fórum, aí o cartório emite esse documento, que se chama carta precatória, que nada mais é do que relatar a decisão do juiz e enviar esse pedido com as instruções para a sua prática, no caso a penhora, a avaliação do veículo, lá no outro juízo, lá em Campo Grande. Então, é basicamente isso, é quando o juiz precisa de praticar algum ato processual em outra localidade, então ele manda essa carta precatória, tá? Não sei se ficou claro, deu para visualizar Sim, eu agora, consegui entender. tá? E aí, que nem eu disse, essa carta precatória ela vai se tornar quase como se fosse um processo lá na outra cidade. Ela vai ser enviada junto com a inicial do processo, com a decisão do juiz que determinou a penhora, nesse caso do exemplo que eu dei, e até porque o pessoal de lá não tem acesso ao processo original daqui, né? Então é por isso que tem que ser encaminhado com todas as peças do processo original para que eles possam ter acesso e, inclusive, fazer a intimação da penhora do executado. Mas é basicamente isso, assim. Aí o juiz de lá vai autorizar ou não, né? É claro que por conta da cooperação, ele deve autorizar, a não ser que falte algum documento, alguma coisa que aí ele vai pedir para o juiz daqui mandar. Mas, no geral, ele vai dar um despacho simples, cumpra-se conforme determinado na decisão, enfim, do juiz de Dourados. Aí o oficial de justiça vai cumprir aquela ordem lá em Campo Grande. Alguém mais, pessoal, quer esclarecer, tirar dúvida? Senhor, eu fiquei com dúvidas sobre a pessoa que o senhor falou, lá no começo, de Ah, matéria, da função e competência. pessoa. Aham. Sim. Fiquei com dúvida do que é a pessoa, por exemplo. A competência em razão da pessoa, deixa eu abrir aqui o esquema da aula passada. A competência, ela tem esses critérios, né? Que é em razão da matéria, da função, da pessoa
e do valor da causa e do território. Então, cada um deles com seu critério específico. No caso da competência em razão da pessoa, ela é determinada por conta de que algumas pessoas, e aqui eu coloco entre aspas, porque geralmente são órgãos públicos que têm essa competência aqui em razão da pessoa. No, vamos falar do processo criminal para dar um exemplo mais prático, né? Existem casos de processos criminais que também têm esses critérios de competência, tá? E também existe um critério em razão da pessoa, vocês devem estudar nos próximos semestres, se já, talvez até estejam estudando, em que a competência, ela realmente é fixada em razão pode ser fixada em razão de uma pessoa física, inclusive. Então, por exemplo, existem alguns crimes praticados por deputados, pessoas com o chamado foro privilegiado e tudo mais, que elas são julgadas em tribunais específicos. Então, não é no juiz comum de primeiro grau. Aqui eu acho que fica até mais claro esse tipo de competência. Então, a depender de quem praticar o fato criminoso, por isso que é em razão da pessoa, o processo ele vai ter uma competência específica. Então, pode ser que a competência para julgar um determinado crime seja do STF, não seja do juiz aqui de primeiro grau, tá? Mas voltando para o processo civil, só para fazer esse parênteses, talvez esclareça um pouco mais, a competência em razão da pessoa no civil, ela basicamente se restringe em relação às questões que envolvam a fazenda pública, né? Fazenda pública o que é? É a União, os estados, o município, né? Poder público no geral. E as suas autarquias, as suas fundações, tudo que envolva ali o poder público no meio. Nesses casos, a competência é em razão da pessoa, não necessariamente é uma pessoa física, tá? Então não é uma pessoa, eu, você, os colegas de turma. É uma pessoa, pode ser jurídica, como no caso dessas instituições, elas são consideradas pessoas, podem ser consideradas pessoas jurídicas de direito público. Então, uma autarquia, por exemplo, a UFGD, tá? Eu imagino que seja uma autarquia federal. Não sei exatamente a qualificação dela, mas imagino que seja uma autarquia federal. Então, nesse caso, ela é uma pessoa de direito público, então envolve a questão do poder público e é por isso que é considerada que a competência para o julgamento de algum processo que envolva questões relacionadas ao FGD, por exemplo, elas têm uma competência específica que, no geral, vai ser ou da Justiça Federal, tá? A depender do caso, ou das varas especializadas, como aquela da Fazenda Pública. Então, por exemplo, uma execução fiscal. Acho que é o exemplo mais comum aí que vocês podem ter. Uma execução fiscal. Uma execução fiscal, ela pode ser ajuizada, né, cobrando IPTU, por exemplo. Você tem uma casa aqui em Dourados e o município de Dourados está ajuizando uma ação contra você por conta de IPTU. Em razão da competência por conta da pessoa, a pessoa que a gente se refere ao município de Dourados, que é um ente público, uma pessoa pública, né, digamos assim, a competência para julgar esse processo, essa execução fiscal aqui em Dourados, como existe uma vara específica da Fazenda Pública, então a competência por conta da pessoa vai ser da vara da Fazenda Pública, tá? Para julgar esse processo aí, para decidir o processo de execução fiscal. Então, só para a título de exemplo de algo bem comum aí do dia a dia, que a gente tem contato. Isso a mesma coisa vale para a União, que é de âmbito federal, dos estados, dos municípios, tá? Então, tudo isso é relacionado. Aqui a pessoa, é por isso que talvez pode confundir um pouco. Não necessariamente vai ser uma pessoa física. Por isso que eu até citei o caso do criminal. Mas, sintetizando, em razão de uma das partes, por conta de uma qualificação dessa parte, no caso aqui o poder público,
a competência ela é deslocada para uma determinada competência específica, uma determinada vara própria, uma vara especializada para julgar os processos que envolvam aquelas partes, tá? Ficou mais claro? Ou tem alguma dúvida? Sim, eu consegui entender, prof. Entendeu? Obrigado. Bem interessante, se vocês puderem fazer também, é entrar naquele site Jus Brasil e pesquisar jurisprudência, pesquisar julgados. Digitem lá, por exemplo, competência, razão da pessoa. Aí vocês vão ver todos os casos de decisões dos tribunais superiores, dos TJs, Eu do já faço isso STJ. sempre no Jus Brasil, professor. Eu faço sempre pesquisa, eu gosto de Isso, fazer então. lá. Vocês vão ver os Muito bom. casos e aí vocês vão lendo e acompanhando o que tem decidido esses tribunais. Geralmente vocês conseguem acessar as decisões e vai ter a explicação do caso concreto, o que que aconteceu e, e o porquê da decisão, como que foi decidido aquele caso. Então isso é bem interessante para vocês aprenderem mesmo na prática, tanto já pesquisar esses julgados para depois, quando precisarem utilizar nas petições, nos processos, quanto para fixar o conteúdo, porque vocês vão ver ali uma decisão real que existe, né? Você tem acesso de um caso relacionado à matéria. Então, você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre esse tema da competência em razão da pessoa, e lá você vai encontrar inúmeros casos de exemplos mesmo, concretos, para você visualizar o conteúdo, tá? Eu trago alguns por escrito aqui, alguns exemplos para vocês, mas não tem como ficar trabalhando tanto assim com os exemplos, porque senão não dá tempo da gente ver o conteúdo em si. Até estou pensando aí, quando a gente retornar para as aulas presenciais, espero que logo, de criar algumas dinâmicas, realmente de trabalhar o conteúdo a partir de casos concretos. Então a gente pegaria algum julgado, algum caso de processo, e a partir dele a gente ia comentando e eu ia explicando o conteúdo. Eu acho que tá certo que tem gente que prefere muito mais uma coisa organizadinha, mas eu acho que assim provoca vocês a pensar um pouco mais no conteúdo. Aqui é um pouco mais difícil porque vocês nem sempre interagem comigo, então por isso que eu estou pensando isso para o futuro aí, quando a gente voltar para as aulas presenciais. Alguém mais quer comentar alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida que não ficou claro? Pode perguntar, que essa matéria é um pouco chatinha no início, até você pegar o jeito. Eu mesmo, preparando a aula aqui, eu tive que ficar retomando várias vezes, vários conceitos que fazia tanto tempo que eu já não tinha contato com o conceito em si, né? A gente aplica todo dia, mas não é todo dia que a gente tem que definir o que que é a conexão, a continência, enfim. Ninguém mais? Tá Pessoal, a tudo gente ok. encerra. Oi, Edilson. Beleza. Tá tudo ok. Eu tenho Ok? 2 processos aqui físicos em casa guardado. Tem um que é trabalhista, que tá em finalidade, né? Em petição. E tem um de partilha inventariado também, já finalizou no do Estado. Eu tava olhando aqui, olhando os termos jurídicos de vocês, aí eu comecei a entender ele melhor, o andar Sim, é da sempre bom. carruagem. É sempre bom. É que vocês A gente agora não já têm. ler com a gente começa a ler com os outros olhos já, né? É diferente É, quando você é leigo na parte do isso direito. faz muita diferença mesmo você ter contato com o processo na prática mesmo. E eu tive um impacto muito grande mesmo quando eu comecei o estágio, né, no fórum. Então, eu trabalhei no cartório e depois fui para o gabinete. Fiquei um ano em cada um. Então, eu tendo contato com a parte prática mesmo e visualizando ali Aqui no no dia a caso dia, da né, o CLT mesmo, processo. eu tenho processo na parte recursal aqui, que o contador, lá o técnico jurídico, o técnico judiciário não fez a contagem, volta e vai, né? Devolve, Então você tá, vê, né? Vê tudo o que acontece em vários casos. E aí depois quando eu tive a aula, por exemplo, da parte civil de processo de execução, cumprimento de sentença, tudo mais, eu já sabia bastante, né, do que já se no caso falava. do ITCD, Imposto Causa-Morte, eu aprendi na prática. Eu mesmo desloquei até a Genf, paguei, montei todos os papéis para o defensor público, eu fiz pelo Defensoria Pública, né? Um terreninho que eu tinha lá em Ponto Porã, direito.
Aí eu juntei tudo, praticamente fiz tudo a juntada da documentação. O defensor falou assim, ainda o defensor brincou comigo, aí tá tudo pronto já, falou assim, aí Tá facilita pra pronto mim, já. falou. Aí É, eu rodei a Ponta Porã inteira, paguei a Genfa lá, né, o valor do imposto, eles foram lá, fiscalizaram, eles têm aqueles satélites também que eles vê, né, isso. por cima, e vai lá também fiscal, aí paguei o imposto lá, ITCD de causa-mortes, e levei para eles todos os papéis, já levei todos quem tava falecido, quem não tava, levei tudo pronto, já acharam que É. quem só era eu vivo, só. Levei da Sim, minha sim. mãe, abrindo mão da situação. Eu fiz minha mãe fazer uma declaração, eu fiz. Fiz minha mãe fazer. Ele falou: É, não, não precisa nem sua mãe vir aqui, você já fez, hein? sim, sim. Aí eu fiz Não, toda as correrias, andou rápido. Mesmo sendo. mas é isso, vocês vão ter assim uma visão, e é por isso que às vezes eu tento trazer casos concretos, né? Acho que quando vocês estiverem um pouco mais avançados aí, principalmente nas aulas de prática jurídica, não sei quem é que vai dar aula para vocês, mas eu acho que seria bem interessante vocês começarem a ter contato com o sistema mesmo, né, Então, do mensagem. eu mesmo, nessa vida de vigilante, eu trabalhei dentro da Justiça Federal, na Justiça Especial, que tem especial, né? É, Eu trabalhei com o juiz federal, substituto, né? então, Quando ele chegava, a gente passava a rádio pro outro, Mike Charlie, né? A gente ficava tudo durinho, né? Porque o cara tava chegando. sim. Mas muita gente boa, ele subia pra cima da escadaria lá. Mas é isso. Mike Charlie porque o juiz tá chegando, né? Aí o cara tá Sim, meio encostado, se ajeita, né? Aí mas lá eu é aprendi a conhecer isso. essa protocolo, a sala da termação, conheci, eles têm um espacinho da OAB lá dentro também, né? Uma É, salinha é. para OAB. Aí a gente foi aprendendo assim dia a dia, aí eu vi o assessor de juiz, que era um rapazinho bem novinho, bem legalzinho, ele explicava. Tinha também processo seletivo ali na justiça, a gente, quando era plantão de domingo, tinha um processo seletivo ali. E eu ficava Sim. olhando para ele ali, e de repente agora eu caí dentro do direito, né? Sem imaginar, né? Eu ficava olhando aquilo ali. Então. Mas vocês vão ver depois quando tiver mais contato mesmo com a parte prática. De qualquer forma, quem puder começar estágio antes já vai começar a ver isso. Mas de qualquer forma, vocês vão ver obrigatoriamente nos finais talvez nos últimos semestres, talvez não, né? Com certeza, no núcleo de práticas jurídicas, né? Que a faculdade vai montar. Então, por enquanto não tem, porque a gente não está no segundo ano de curso, mas muito em breve aí a gente vai ter já. E aí vocês vão começar a fazer o estágio obrigatório na faculdade e lá vocês vão acessar, né, o sistema. Que agora vocês não têm o login e a senha do sistema para acessar o processo na íntegra, né? Mas quando vocês estiverem no núcleo, ou então depois de formados, vocês vão ter a possibilidade de fazer pesquisa dessa forma também, de olhar os casos concretos, ver como que foi o andamento, tudo certinho. Isso ajuda bem. Pessoal, eu vou encerrar por aqui então. Certo. E professor, e Depois, essa foto caso. de trás aí é da Ilha de Manhattan? Toda hora você dá uma olhadinha na Então, janela, não tá vindo nenhuma aeronave aí. para não mostrar a geladeira nem nada aqui atrás. Mas Tô toda na hora você dá uma cozinha. olhadinha na janela aí, se não tá vindo aeronave, um terrorista aí, É, sequestrou algum avião, né? então, eu tô na cozinha por conta do sinal que fica mais próximo e tem até melhorado. Quando eu fazia no quarto as transmissões, que é um pouco mais distante do Wi-Fi, dava mais problema. Agora o Teams tem essa função aqui de colocar a Então, professor, cobertura da. o senhor falando da parte prática, assim, eu vejo assim, eu quero voltar presencial, Deus vai preparar para nós voltar, né? Vai passar esse platô aí, vai ter a vacina aí, essa curva já tá em platô. Sim, sim. Eu creio que a gente vai retornar para a faculdade assim, no olho no olho, né? Que eu já fiz É, inscrição presencial por causa disso, com a olho no olho. E eu creio que a faculdade vai habilitar a gente como advogado, mas a prática vai ser essencial, como estágio, ou um escritório, ou com os advogados experientes, né? A sim, gente, com né, certeza. no dia a dia, né, errando e acertando ali, né, acertos, né? Pessoas É, experientes falam, não, você digitou assim dessa maneira, não é dessa maneira, né? Aí isso aos poucos, né? leia de novo lá, né? Aos poucos vão pegando. Vocês com certeza vão ter oportunidades Então, ano excelentes que aí de vem agora a gente estágio. já pode fazer o processo seletivo do fórum também, né? Que esse ano nem saiu o processo seletivo na barra eu vi lá Então, na coluna do STJ, do, do estado aqui, do o fórum, site é. aí não tem, só saiu 2019, 2020, não tem por causa da pandemia, né? Então, Mas a gente é, não ia poder fazer, porque é terceiro semestre em diante, né? então. Mas vai ser até melhor para vocês no caso, porque vocês, dependendo, eu não sei como que tá agora, mas tem casos que eles limitam, né, a questão dos semestres, não pode ser primeiro nem nada, mas eu acho que a partir do ano que vem vocês vão poder fazer já.
Então Do vai fora ficar aqui é terceiro, eu vi no edital anterior. Terceiro terceiro, semestre, é é remunerado, né? Aí tem o voluntário. remunerado, é tudo certinho. Mas então, beleza, então, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Caso alguém. Positivo. Ah, aproveitar que tá mais gente aí, não se esqueça do trabalho, tá? Essa semana, façam lá. Quem tiver acesso ao site, faz pelo AVA. Quem não tiver, responde no documento e manda pelo e-mail, Professor, tá? esse documento, esse trabalho aí, o senhor fez umas perguntas, a gente pode mesclar tipo uma caneta marca-T num Word, uma amarelinha, questão correta, no caso? Você Pode, devolveu o mesmo na documento? verdade eu prefiro que salve no próprio arquivo, não precisa nem imprimir, somente Sim, sim, eu tô porque pensando nisso mesmo. Aí qualquer salva ideia eu só tinha que fazer, tinha que destaca, converter, né, em PDF, daí dá destaque mais em trabalho. vermelho, destaque em vermelho, se quiser mandar em Word também, mas destaque em vermelho Ou e mescla em amarelo também, né? Pode ser. pode ser, tá? Só apontando a alternativa correta, tá Mas já bom. tá pronto, eu fiquei meio na dúvida de enviar, né? Mas Sim, ali no meu portal abriu a opção de enviar, mas vou enviar nos dois lados, que é por segurança, né? você que sabe, Tá. tá? Então beleza, pessoal, vou encerrando por aqui, tá? Obrigado pela presença de vocês e até semana que vem.